Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, primeiro eu quero começar o vídeo pedindo desculpa. Passei, sei lá, mais de 3 meses pra filmar o segundo vídeo, né, desse canal. Na verdade, eu não ia continuar, mas aí o pessoal da faculdade me deu uma força. Eu achei que, ah. Mas o pessoal da faculdade me deu uma força, falaram, continua, os vídeos são legais, né? Vamos ver se melhora um pouquinho também, né, gente? Vamos lá. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Falei um pouquinho do filme também. E disse que eu estava terminando de ler o Sunset Park do Paul Auster, que é este aqui. Vocês lembram desse livro? Na verdade, isso aqui é uma luva, tá? A capa dele é assim, ó. Foi esse aqui que, se eu não me engano, eu mostrei pra vocês. Só que ele vem com essa luva aqui. Aí a gente vê assim. Bom, eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas se vocês estiverem ouvindo uma música sertaneja, é minha mãe que tá lá embaixo ouvindo, tá? Então nada a ver com isso. Bom, então, como eu falei, eu li esse livro aqui tem uns 3 meses, né? 4 meses mais ou menos. Então eu não vou lembrar, eu acho, dos pormenores da história, tipo assim, dos detalhezinhos sórdidos. Então eu vou contar como é que, né, por cima, assim. Porque eu não lembro qual foram as impressões. Bom, o personagem principal da história é o Miles, sei lá como se pronuncia o nome dele. Bom, enfim, é um herói da nossa história. Ele é filho de uma atriz e o pai dele é dono de uma editora, então ele tem uma grana aí, né? Só que os pais dele são separados. Eles se separaram quando, sei lá, ele era pequeno, 5, 7 anos, sei lá. E o pai dele casou de novo, que eu não vou me lembrar do nome da mulher com que ele casou. Ele casou de novo com essa mulher aí, ela também já tinha um filho. E os dois crescem juntos, se dão bem, são amiguinhos e tal. E o Miles, ele era tipo assim, um garoto, né, um rapaz, que tirava boas notas na escola, super contente, super felizão, de bem com a vida, rarará, bom filho, bom irmão, rarará. E um dia, por causa de um acidente, o irmão dele, que é o Bob, se não me engano é Bob o nome do irmão dele. O irmão dele morre e ele vê o irmão dele morrer e ele acha que a culpa é dele. Então ele se culpa com isso, ele se fecha. Só que ele não conta pra ninguém que ele acha que a culpa é dele, que o irmão dele morreu. Então ele muda totalmente, ele fica um cara amargurado, sabe, não conversa com o pai dele, nem com a madrasta, nem com a mãe, enfim, ele muda da água pro vinho, ele virou outra pessoa. Aí um dia ele discuta o pai dele, a madrasta dele discutindo sobre ele. Eu não me lembro exatamente o que é dito nessa discussão, porque, enfim, não lembro, né? Mas eu lembro que é por causa dessa discussão que ele resolve sair de casa. Ele sai de casa, ele tá, sei lá, com 20 e poucos anos, 21, sei lá, ele bem novinho ainda. Ele sai de casa e isso. Então, ele mora em Nova York, né? Sunset Park é um bairro que fica em Nova York. Não era em Nova York, no Sunset Park ele morava no Brooklyn, parece. E aí ele se muda de lá, ele vai embora, não fala pra ninguém pra onde ele vai. E aí ele fica 7 anos fora de Nova York, tipo, da casa dele, da família dele. E ele não conta pra ninguém pra onde ele vai, né? Como eu falei. E ele acredita que o pai e a mãe dele não sabem onde ele tá. Só que ele tem um amigo, o Bing, que mora perto da casa do pai dele, lá em Nova York. E ele fica falando pra esse amigo dele onde ele tá. Ele fala, eu tô aqui na Flórida, eu estou aqui não sei aonde, blá blá blá. E esse cara conta pro pai dele. Só que, claro, ele conta, mas ele fala, não conta pro meu pai, pra minha mãe onde eu tô. Mas ele vai e conta, ele tá nem aí. E o pai, pô, lógico, ele não fala que ele falou pro pai dele. Então ele acha que o pai dele não sabe onde ele tá, nem a mãe, nem ninguém. Só que aí a gente vem pro presente, que é onde se passa a história mesmo. Que até então isso daí é todo o passado dele. A história se passa em 2008. E nos Estados Unidos, em 2008 teve aquele boom imobiliário lá, sabe? Sabe, né? Vocês sabem, lógico que vocês sabem. Todo mundo aí sabe do que eu estou falando. Enfim, 2008 teve um boom lá imobiliário nos Estados Unidos. Aí um monte de gente teve que... Casas que foram penhoradas, o banco teve que tomar pra pagar, enfim, um monte de coisa. Então, o trabalho do Miles, ele
ele é fotografar, ele vai nessas casas que o banco, que é do banco, né, que o banco tomou, as famílias saíram e tal, e ele tem que ir lá nessa casa fazer tipo um inventário das coisas que tem nas casas, né? Então ele mais uns caras lá, ele tira foto de tudo, ele tem que mostrar foto, lá. E aí ele é super amargurado, então imagina, aí entra esse conflito. Aí entra esse conflito, tipo assim, ele sente vontade de voltar pra casa, ele acha que ele devia voltar pra casa, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, tudo ao redor dele tá destruído, sabe? Tipo, ele entra nas casas, o pessoal, tipo, largou tudo pra trás, sabe? Ele encontra fotos de família. Aí ele pensa, pô, meu, que vida é essa, sabe? Ele não se sente. Então aí ele não se sente motivado pra tentar mudar de vida, né? E aí ele conhece uma adolescente, o nome dela é Pilar, ela é cubana, sei lá, ela não é de uma família americana, né? E, e ele se apaixona muito por ela, e ela também se apaixona muito por ele. Isso já tá com 28 anos, gente. Passaram 7 anos que ele saiu lá do Brooklyn. E a menina tem 17 anos, então, imagina, né? E lá nos Estados Unidos é crime namorar menor de idade. Porque, tipo assim, a irmã da garota, que ela não tem pai, não tem mãe, né? Ela é órfã, ela mora com as irmãs dela. E a irmã dela, a irmã mais velha dela, acho que é Angela o nome dela, ela faz da vida do Miles o inferno. Aí até que um dia ela fala assim, olha, se você não largar minha irmã, eu vou denunciar você pra polícia. Porque ela tem 17 anos, você não pode namorar com uma garota que tem 17 anos. Só que ele, tipo assim, ele tenta ficar lá. Só que aí ela, enfim, ela contrata uns caras, dá uma surra nele. Aí ele resolve voltar pra Nova York, mas ele não larga a Pilar. Ele falou, ó, Pilar, quando você... Tipo assim, ele larga a Pilar, tipo, ele deixa a Pilar lá na Flórida e volta pra Nova York, mas ele... com data. Tipo, quando você fizer 18 anos a gente se vê de novo, porque a gente vai casar. Enfim, ele vai morar em Nova York, vai morar com o Bing, que é esse amigo dele fofoqueiro. O Bing, ele trabalha num museu de coisas antigas, ele conserta a máquina de escrever, aqueles telefonezinhos de roda, sabe? Mora ele. Então aí ele vai morar com esse cara lá em Nova York, no bairro que chama Sunset Park, que é o nome do livro, lógico. Só que ele não fala pro pai, nem pra mãe dele, nem pra ninguém que ele tá voltando, só pra esse Bing aí que é amigo dele. Só que esse Bing aí, lógico, né, manda real pro pai dele e fala, ó, tá voltando. Só que ele não sabe. Enfim, ele vai morar junto com o amigo dele. Mas assim, o amigo dele, o Bing, mora ele e mais duas garotas numa casa que foi abandonada. Lembra que tá na época do boom imobiliário? Tem um monte de casa abandonada? Então, eles vão lá morar numa casa abandonada, ou seja, é uma posse legal, né? Então ele vai morar com esse amigo loucão dele, com mais duas garotas que também, sei lá, uma delas é escritora, a outra é pintora, só que cada um, gente, tem crises existenciais, sabe? São pessoas inteligentes e não tem dinheiro, mas são pessoas super inteligentes e cada um tem o seu conflito emocional. Bom, mas aí é isso, gente. Aí a narrativa, o livro é legal, porque assim, ó, não é um livro, não é uma história que você vai ler e vai ter aqueles acontecimentos, sabe? Não vai ter aqueles fechos de ouro de capítulo, sabe? Que você sente vontade de ler o próximo capítulo. Não é assim. É um livro, é uma história normal, você se identifica com a crise dos personagens. Então ele mexe muito com o psicológico das personagens, assim, é muito legal. E a narrativa é... E ele intercala as narrativas. Por exemplo, começa falando do Miles, que é o personagem principal, aí ele leva umas páginas falando do Miles, depois ele muda, fala do pai dele, que é o Morris, se eu não me engano, que eu lembro que o pai dele é editor, então. Aí conta um pouquinho da história do pai dele, depois conta um pouquinho da história da mãe dele. Aí depois, quando ele vai pra Sunset Park, em Nova York, aí fala um pouquinho do Bing, aí tem um capítulo só do Bing, que fala da vida, entendeu? Aí depois tem da Alice, acho que é Alice, o nome de uma das garotas. Enfim, ele vai intercalando narrativa, até que no finalzinho ele junta todos eles num capítulo só. Mas assim, lógico, não é que vai falar só, por exemplo, vai falar da menina que mora com ele lá, que eu esqueci o nome, a pintora. Vai falar da vida dela, vai dizer por que ela é tão pirada, porque ela é super pirada, gente. Ela tem um caso com adolescente, enfim, ela fica grávida do adolescente, aborta, enfim. Um monte de coisa, mal babado, você tem que ler. E aí depois junta com presente, tipo, conta o passado dela, mas também junta com presente, que aí ela
que quando o Miles vai morar lá, que ela fica apaixonadinha pelo Miles, mas ele gosta da Pilar. A Pilar vai passar as férias com ele, enfim, ele gosta da Pilar, entendeu, gente? E a mãe dele, a atriz também, você também fica sabendo porque que a mãe dele faz um monte de coisa que a mãe dele faz, que a mãe dele é meio loucona. Enfim, todo mundo aqui desse livro é meio loucão. O Miles acho que é o mais normal de todos. Mas, gente, é super legal, tá? Mas assim, não é uma história que tem grandes acontecimentos, como eu falei. É uma história que conta o cotidiano de uma galera que mora em Nova York. Ah, que legal. Eu gostei muito do livro, eu gostei mesmo. Acho que eu tava numa fase que eu precisava ler histórias calmas, sabe? Eu gostei pra caramba, eu conheço uma galera que não gostou do final. Eu curti o final, achei o final super plausível porque estava acontecendo. Mas aí você lê, vocês querem ler? Dê a opinião de vocês, se alguém leu também, digam o que acharam. Eu gostei pra caramba desse livro, gostei mesmo. Ah, e só uma curiosidade. O Paul Auster, ele é um autor tão bem renomado nos Estados Unidos, mais precisamente acho que em Nova York, né? Porque ele só escreve histórias sobre Nova York. Ele mora no Brooklyn, né? Ele mora no Brooklyn e desde 2006, dia 27 de fevereiro, desde 2006, o dia 27 de fevereiro, é o Paul Auster Day, tô louca. É o Paul Auster Day, ou seja, meio que um feriadinho, uma comemoração que a cidade fez em homenagem ao Paul Auster por ele escrever tanto, falar tanto da vida dos nova-iorquinos. Então, aí o Sunset Park é tipo uma celebração, um agradecimento que ele fez pros leitores dessa historinha aqui. Bom, gente, então é isso. Sunset Park, do Paul Auster, da editora Companhia das Letras. Super legal, recomendo. Enfim, é isso. Semana que vem eu juro que eu volto com um novo vídeo pra vocês, tá? Eu vou falar no próximo vídeo desse livro aqui, ó. O Cosmópolis, Dom DeLillo. Virou filme e tal. Eu conto todos os detalhezinhos pra vocês, tá? Então é isso. Super beijo pra todo mundo. Tchauzinho.